Oi pessoal, aqui quem fala é o Japa Rico. Mais uma vez obrigado por assistir meu canal. E hoje a gente está aqui em Paris, na França, e eu resolvi gravar esse vídeo porque geralmente a gente grava de Hong Kong, só que teve um vídeo de um canal chamado 2 a Mais na China. Esse canal eu adoro muito, o canal sobre um casal que mora lá na China. E eles postaram um vídeo sobre as 7 coisas que mais irritam os estrangeiros que moram lá. E esse vídeo teve uma grande repercussão, tanto é verdade que eu recebi várias e várias mensagens, tanto do pessoal que me conhece, como também de desconhecidos. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta, como que são as coisas em Hong Kong, porque eu vi o canal 2 a Mais na China e, por exemplo, teve um vídeo que eles fizeram sobre o Uber e aí o pessoal falou para mim, então quer dizer que não tem Uber lá em Hong Kong? Aí eu falei, não, mas tem sim, onde é que você viu que não tem? E aí eles falaram, porque a gente viu no canal 2 a Mais na China e eles falaram que lá não tem Uber. Então essa é a diferença, porque lá em Hong Kong, apesar de ser China, várias coisas são diferentes. Uma delas é que lá tem Uber sim, tá? E tanto é verdade que eu sempre pego Uber, quase toda semana eu pego Uber em Hong Kong. Então vamos lá para as 7 coisas que mais irritam os estrangeiros que moram na China. Então, mais uma vez, esse vídeo não é um vídeo sobre crítica, tá? Pelo contrário, eu até admiro muito o canal 2 a Mais. Inclusive, esse canal 2 a Mais é um dos melhores canais sobre a China, na minha opinião, tá? Então, vamos lá para a primeira coisa. O Dieter falou que ser encarado o tempo todo, tá? Então ele estava comentando sobre o fato de que na China, pelo fato dele ser estrangeiro, as pessoas, sempre que ele anda na rua, as pessoas encaram, ou as pessoas ficam falando hello, porque é a única coisa que eles conseguem falar em inglês. Tá, então isso em Hong Kong dificilmente você vai encontrar. Muito difícil. Eu mesmo, nunca aconteceu para mim que a pessoa vai me encarar só pelo fato de eu ser estrangeiro. E mesmo quando eu ando com os meus amigos, porque eu sou asiático, então sou um estrangeiro meio que camuflado. Mas mesmo quando eu ando com os meus amigos ocidentais, os chineses lá de Hong Kong não encaram, porque tem muito estrangeiro em Hong Kong. Então dificilmente alguém vai te encarar ou alguém vai ficar falando hello só pelo fato de você ser estrangeiro, tá? Outra coisa, o Dieter comentou de ter ouvido o número 2, ele falou que ele tem comentado de ter ouvido cataratas, cuspidas. Essa é uma outra coisa também que nunca encontrei em Hong Kong. Se encontrei foram muitas poucas vezes, mas não me lembro de ter ouvido cataratas, nem também de ter visto gente cuspindo no chão. Uma outra vez talvez, mas é muito raro, tá? Então em Hong Kong também isso não é válido. E número 3, no canal 2 a Mais eles comentam que uma coisa que irrita também são as surpresas, que eles vão no restaurante e que eles sempre estão acostumados a ir e de repente um dia a comida é boa e no dia seguinte a comida é horrível. Isso também não encontrei em Hong Kong. Se o restaurante é o mesmo restaurante, tá? Então sempre a comida é daquele jeito mesmo, tá? Eu nunca encontrei surpresas grandes. Se encontrei, é porque o restaurante fechou e aí abriu um outro restaurante no lugar. Aí sim encontro. Porque em Hong Kong existe grande rotatividade. Então a rotatividade de um restaurante abrir no lugar de outro restaurante é muito frequente em Hong Kong. Então você tem um restaurante novo, depois de 3 meses, depois de 2 meses, fechou e abriu um outro, tá? Então tem grande rotatividade em Hong Kong.
Só que o restaurante tradicional, que já está lá há 5, 10 anos, então não acontece da comida assim de repente mudar, tá? É muito difícil. Número 4, encontrar produtos. Então o Dieter comentou que os produtos estrangeiros na China são difíceis de encontrar, e quando eles encontram, o preço é muito maior, é um preço bem surreal, um preço muito além do que eles costumavam pagar no Brasil, pelo fato de ter imposto de importação e tal, e pelo fato também das pessoas na China não comerem aqueles produtos. E aí o Dieter também comentou talvez que também ele compra online, só que mesmo online é caro. Tá, isso também é uma coisa que não acontece em Hong Kong. Em Hong Kong, inclusive, eu encontro mortadela e o preço não é tão caro. Assim, é mais caro que o Brasil, só que para o nível de Hong Kong, para o nível poder aquisitivo deles, não é um preço assim surreal. E, por exemplo, leite. Leite você encontra em Hong Kong de várias marcas, de vários países, tem até leite da França, já encontrei até leite da Argentina no supermercado, e leite suíço também é muito comum em Hong Kong. Então, o que acontece é o seguinte, se você compra esse tipo de leite, não é um preço muito a mais, e às vezes é o preço até mais barato que as marcas locais. Por exemplo, se você compra um leite, esses dias eu vi, era um leite que eu esqueci, acho que era Austrália. Leite australiano não é tanto a mais que o leite local. Às vezes, se você for em umas lojas que dão desconto, talvez é até mais barato que o leite local de Hong Kong. Então, as coisas importadas em Hong Kong não têm um preço muito mais caro, às vezes é até mais barato. Tanto a verdade que, na verdade, Hong Kong mesmo não produz quase nada, porque a maioria das coisas fabricadas são fabricadas no exterior. Coisas fabricadas mesmo em Hong Kong, dificilmente você consegue encontrar. É muito pouco, porque a maioria das indústrias que existiam na década de 70 e 80, elas fecharam e elas foram para a China. Então, coisa mesmo produzida em Hong Kong é muito pouco, tá? E outra coisa 5. O item 5, o Dieter comentou que as coisas ficam mais caras se você for estrangeiro. Então, sei lá, uma coisa custa 100, agora se você for estrangeiro custa 200. Isso é uma outra coisa que não acontece em Hong Kong. O que aconteceu, que eu presenciei em Hong Kong foi o seguinte, né? Quando a gente vai comer algo, se tem o cardápio em inglês, tá? Então tem o cardápio em chinês e tem o mesmo cardápio em inglês. Então, se o cardápio existe em inglês, os preços, e também não só os preços, mas também o tipo de comida que tem nesse cardápio em inglês é um pouco diferente e os preços são um pouco mais caros, tá? Então, geralmente eu peço o cardápio somente em chinês. Só que também não é sempre que acontece isso, é raro também, tá? Então, a maioria dos restaurantes que tem cardápio em chinês e inglês, o preço vai ser o mesmo. Só às vezes que acontece do preço ser diferente, tá? Só que isso assim além de restaurante, se for para você comprar as coisas na rua, assim, produtos na rua, não acontece do preço aumentar mais só pelo fato de você ser estrangeiro, tá? Isso não acontece em Hong Kong. E é porque Hong Kong tem muito estrangeiro, tá? Hong Kong tem muito estrangeiro, tem bem mais estrangeiro que na China, se você pensar em termos de percentual, tá? Na China tem um monte de estrangeiro, mas considerando que lá tem 1,3 bilhões de pessoas, então, por esse número, então o número de estrangeiros é muito pequeno em relação a 1,3 bilhão de pessoas, ao passo que em Hong Kong tem muito estrangeiro e a cidade somente tem 7 milhões de habitantes. Tanto é verdade que tem bairros em Hong Kong, por exemplo, tem um bairro chamado Discovery Bay, que dependendo do lugar que você for, tem mais estrangeiro do que chinês local, tá? Outra coisa é o número 6. Eles comentaram sobre cigarro. Também que lá na China muita gente fuma e que isso também irrita.
Só que em Hong Kong também não é o caso, porque em Hong Kong o típico hongkonês não fuma muito. Não é que nem na China que tem um monte de gente fumando. Então em Hong Kong existe, tá? Existe, mas não tem tantos fumantes que nem na China. Então você também não vai encontrar tanta bituca de cigarro no chão que nem você encontra na China. Legal. E outra, por último, o número 7, que é cortar fila, que é uma coisa que em Hong Kong raramente você vê o pessoal cortando fila, tá? Não é parte da cultura deles. Então, o hongkonês, eles não cortam fila, eles entram na fila, eles esperam a fila. Em Hong Kong, nunca aconteceu comigo assim, sabe, de cortarem. Acho que aconteceu uma vez, mas nem era também pessoal de Hong Kong, era um grupo de mulheres da Índia. É só uma vez mesmo que aconteceu das pessoas cortarem a minha fila. Mas isso não é parte realmente da cultura de Hong Kong, tá? Então eu só queria dar um alô aí pro pessoal, porque realmente várias perguntas que as pessoas me perguntam assim na rua, no dia a dia, que eles veem uma coisa assim sobre a China e acham que Hong Kong é igual. E na verdade não é, tá? Então é isso que eu queria falar na mensagem de hoje. E obrigado por assistirem meu canal. E aquele abraço para vocês daqui de Paris. E daqui a alguns dias eu estarei de volta em Hong Kong. Tchau!